Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós temos uma aula recheada de gramática, bastante coisa para a gente ver. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então, aula 04, com o objeto de conhecimento advérbio e o detalhamento relações lógico-discursivas marcadas por advérbios. E o que significa tudo isso é o que nós vamos descobrir agora na nossa aula. Vamos a ela. E eu já me encontro aqui com vocês ao lado desse inúmero conglomerado de palavras que à primeira vista pode parecer meio confuso. Na verdade, a gente tem uma nuvem de palavras e essas palavras, acreditem ou não, possuem uma relação entre si, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Então nós temos lá continuamente, tarde, bastante, ali, certamente, mas observe que esse mais aí, ele tem um i, é o mais com i, a gente vai descobrir o que significa. Não, bem, muito, agora, menos, breve, jamais, mal, pouco, sim, cá, já, lá, cedo, hoje, corriqueiramente, nunca, amanhã e demasiadamente. Então são várias palavras e à primeira vista elas não possuem relação nenhuma, mas elas possuem sim, elas pertencem a uma mesma classe de palavras. O que isso significa? Em língua portuguesa, quando nós estudamos morfologia, a gente descobre que o português possui 10 classes de palavras, entre elas a classe que nós vamos ver hoje. O que significa uma classe pertencer a uma classe de palavras? Significa que elas têm funções diversas, elas funcionam de uma forma diferente umas das outras, as palavras, dependendo da classe a qual ela pertence, e ela vai ter a sua função dentro da língua portuguesa, cada uma funcionando de um jeito. A primeira que nós vamos ver é a classe dos advérbios. Hoje nós vamos trabalhar com os advérbios. E o que são os advérbios? Diz aqui o nosso texto que os advérbios, dentro dos textos, têm a função. Percebam então que a ideia de função, a ideia de que ela precisa cumprir alguma coisa dentro de um texto. Então, dentro do texto, tem a função de modificar, ou seja, adicionar sentidos a verbos, adjetivos e a outros advérbios. Isso aqui é bastante interessante porque ela não é a única classe de palavras que modifica. Se for pensar, por exemplo, nos adjetivos, nós também temos uma classe que funciona como um modificador, significa que ela vai dar outro sentido a alguma coisa. Só que os adjetivos funcionam, como a gente vai ver mais lá para frente, como um modificador, geralmente de substantivos, atribuindo características. Os advérbios elas também vão modificar, mas de uma outra forma e exclusivamente verbos, adjetivos e a outros advérbios. O que significa que se eu tenho uma palavra como um verbo e ele expressa um determinado significado, quando eu coloco um advérbio ao lado dele ou acompanhando de alguma forma, esse verbo vai ser modificado. E isso pode mudar completamente o sentido de uma determinada sentença. E os advérbios também podem modificar os adjetivos, uma outra classe de palavra que são características, e até outros advérbios. A gente vai ver como funciona essa modificação. A próxima informação que nós precisamos ter a respeito dos advérbios é que eles são classificados conforme a circunstância que expressam. Então eu vou observar, quando eu souber direitinho identificar um advérbio, o próximo passo que eu vou precisar tomar é descobrir a qual circunstância ele pertence. E essas circunstâncias podem ser tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida, alguns dos principais elementos que fazem parte dos nossos advérbios. Então, quando eu for identificar esse advérbio, eu vou ver que tipo de coisa aquele advérbio está tentando expressar. Ele está expressando tempo? Ele é um modificador que indica tempo? Ele é um modificador que indica lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida? Tudo isso faz parte dessa classe de palavras que é bastante dinâmica e que muda, dependendo do contexto, completamente o significado de uma sentença. Então, pensem basicamente sobre os advérbios, que eles são modificadores. Essa é a nossa primeira informação. A segunda é que eles vão modificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Se eu identifico uma palavra e ela não está
modificando um verbo, um advérbio ou um adjetivo, eu não estou diante de um advérbio. Então é muito importante que ele seja um modificador a essas 3 outras classes de palavras. Vamos continuar acompanhando comigo aí na cartela para a gente adentrar um pouquinho mais no universo dos advérbios. Então é importante entender que os advérbios modificam outras palavras. Muito importante a gente compreender que eles vão modificar outras palavras. E sua classificação serve para entender, e aqui a gente tem que pensar nessa ideia de classificação, como eu falei, os advérbios vão pertencer ao tempo, ao espaço, afirmação, dúvida, e para entender de que forma eles modificam essas palavras. Então, como é que elas vão agir, principalmente sobre os verbos, e quais sentidos eles vão adicionar. E a gente vai ver principalmente na prática, como os advérbios podem funcionar e assim alterar completamente ou manifestar algum significado importante. Aqui a gente tem uma espécie de propaganda, provavelmente governamental. A gente sabe que um dos grandes problemas do Brasil é a dengue. A transmissão da dengue se dá por intermédio de um mosquito pelas fêmeas, né? E a gente consegue identificar quais são as fêmeas do mosquito da dengue pelas patinhas, que elas são dessas cores pretas e brancas. Então a nossa propaganda, ela age justamente sobre esses elementos visuais. Nós temos aqui o mosquito, e ele traz justamente o mosquito com as características que nós conhecemos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Então a gente tem, além desse elemento visual do mosquito, alguns outros verbais que lidam com palavras que ajudam a gente a compreender o objetivo dessa propaganda. Então a gente tem uma hashtag, a gente sabe que as hashtags no meio digital elas são bastante utilizadas, que é para justamente trazer essa ideia digital, né? E ganhar um maior alcance. Então a hashtag mosquito não, olha aqui o não em destaque. Esse não em destaque é importante, primeiro, porque ele causa esse sentido de que você quer afastar o mosquito. E o não é um advérbio. Além da hashtag mosquito não, a gente tem em letras maiores aqui o mosquito não entra. Olha como é importante também esse não, que está inclusive marcado aqui de vermelho. Ele tem esse O cortando, como se dissesse, aquele símbolo do vazio. Tudo isso tem muito a ver com a ideia da semiótica, do que eu quero transmitir a partir daquela mensagem. Então, o não, que é o nosso advérbio, ele está modificando um sentido do verbo. Porque se ele não existe, eu tenho aqui o mosquito entra. Quando eu adiciono o advérbio de negação, o não, eu modifico completamente o sentido dessa sentença, o que o mosquito não entra, que é a propaganda contra o Aedes aegypti. Elimine os criadores do mosquito da dengue. E também perceba como, além da gente ter esse elemento aqui, como se fosse esse símbolo de barramento, os outros também colocam uma espécie de mira, né? Vocês conseguem perceber que esses piquichitos também têm essa mira aqui, para dar essa ideia de que eles estão sob a nossa mira, de que eles precisam ser eliminados. Então é muito interessante a gente observar esses elementos aqui. Temos essa segunda propaganda também governamental, o alimento inspecionado, está na mesa, está seguro. Então a gente tem alguns órgãos reguladores que observam os alimentos, as fábricas observam se elas estão dentro dos padrões de saúde estabelecidos pelo governo federal. E aqui, nessa propaganda governamental, ele quer passar essa ideia de que, sim, se ele foi inspecionado, né, o alimento inspecionado, está na mesa, está seguro. Aqui esse na mesa, embora não seja necessariamente um advérbio, quando a gente for ver sobre sintaxe, sobre a função na frase, nas orações, na verdade, na função nas orações de determinadas palavras ou grupo de palavras, a gente vai ver que elas podem ganhar a função de um advérbio coadjunto adverbial, que indica lugar. Então eu tenho também esses elementos visuais, né? A gente tem aqui a pessoa que avalia, provavelmente a pessoa que vende, e como isso vai se transmitir aqui para a família, em que já tem os alimentos aqui na mesa, trazendo essa ideia de que está seguro, porque se ele for inspecionado, se ele já está na mesa, se ele estava com todos aqueles sinais gráficos governamentais, então ele está seguro. A nossa propaganda ela vai ser direcionada principalmente para esses elementos, utilizando o advérbio como uma marca bastante importante nesse processo.
E para falar um pouquinho mais sobre advérbio, agora em um outro contexto, um contexto mais verbal, ao mesmo tempo que literário, a gente vai dar uma olhadinha no vídeo para fazer uma análise daqui a pouquinho. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então esse nosso texto, a Canção do Exílio, tem várias curiosidades a respeito dele, sobretudo porque é um dos poemas que mais representa a nacionalidade brasileira. Um dos objetivos dele, do período em que ele foi escrito, da escola literária, era transmitir esse sentimento patriótico e de nacionalidade, tanto que você deve se dar conta de que já ouviu ele em algum lugar, porque alguns dos seus versos foram utilizados em um dos símbolos máximos da nação, que é o hino nacional. Já deve ter ouvido que algum desses versos foram utilizados no hino. Não só no hino, tem um outro menos famoso, a Canção do Expedicionário, que foi da Força Expedicionária Brasileira, brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E existe um hino chamado Canção do Expedicionário, que fala, utiliza também esses versos, principalmente o de voltar para a terra antes de morrer, o que é bastante curioso, porque Gonçalves Dias, que foi quem escreveu esse poema, ele esteve na Europa algumas vezes, e quando ele voltou na derradeira vez para o Brasil, o navio em que ele estava afundou, e só teve uma vítima, ele próprio, porque ele estava na sua cabine, dormindo, esqueceram que ele estava no navio, esqueceram de avisar que o navio estava afundando, e ele acabou morrendo. Muito trágico o fim do nosso poeta maranhense, o Gonçalves Dias. E o que isso tudo tem a ver com advérbios? Bora dar uma olhadinha na Canção do Exílio para a gente entender como os advérbios são utilizados de uma forma a fazer esse contraste que a canção tenta transmitir. Vejam comigo. A gente tem aí a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que começa com esses verbos: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Um dos objetivos dessa época em que o poema foi escrito foi trazer justamente esses elementos da fauna e da flora que representavam uma espécie de brasilidade. Então, palmeiras, as árvores lá, os coqueiros, por exemplo, são palmeiras, os açaizeiros são palmeiras, onde canta o sabiá, um pássaro também bastante brasileiro. E as aves que aqui gorjeiam, pois o Gonçalves Dias passa essa ideia de que ele estava na Europa estudando e que ele não ouvia os pássaros cantarem como cantavam na sua terra natal, que é o Brasil. Então, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E eu já quero chamar a atenção de vocês para os nossos advérbios, aqui e lá. Percebam que ele utiliza os advérbios como uma espécie de contraponto. As aves que aqui gorjeiam, o som que a ave faz, né, o gorjear, o som que essas aves fazem aqui não é igual lá no meu Brasil. Então, estou usando aqui o advérbio de lugar para fazer esse contraste. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Versos bastante conhecidos porque também se refletem no hino nacional brasileiro. E ele continua: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. E esse à noite passa a ideia de tempo, né? Se estivesse pensando no Brasil enquanto ele dorme, ou sem conseguir dormir, mais prazer encontro eu lá, trazendo de novo essa ideia de lugar através do nosso advérbio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Novamente, a ideia de lugar é bastante marcada por intermédio dos advérbios, justamente porque são espaços diversos, são espaços diferentes que ele quer contrastar. Então, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Que verso bonito, que está lá na Canção do Exílio, quando os nossos combatentes da Força Expedicionária Brasileira foram e pediam a Deus para que eles voltassem vivos da guerra.
sem que desfrute os primores que não encontro por cá. A gente também tem aqui, ó, os advérbios de negação, para trazer essa ideia de negativa em relação à morte e aquilo que ele não encontra naquele lugar em que ele está. Sem quinda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bonito aí a nossa canção do exílio. Falamos sobre a canção do exílio para mostrar um pouquinho de como os advérbios funcionam na prática num contexto literário, bastante trabalhados aqui pelo nosso poeta. E a gente tem a classificação dos nossos advérbios, o que eles podem expressar, a gente vai ver cada um deles de forma mais detalhada, mas a gente tem aqui os advérbios de lugar, de tempo, de modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Falamos lá sobre isso no primeiro, a gente tem que ter um pouquinho de noção de que cada uma dessas circunstâncias é diferente, cada advérbio que as representará também são diferentes e temos algumas sentenças e o conceito de cada uma dessas classificações. Então nós temos os tipos de advérbio, o advérbio de modo, o nosso conceito indica a maneira como a ação é realizada. Então quando você ouvir sobre advérbio de modo, você pensa em maneira, como essa ação vai ser realizada. Nos nossos exemplos, nesse nosso primeiro exemplo, ela resolveu o problema facilmente. Aqui a gente tem o nosso verbo, resolveu, e aqui nós temos o nosso advérbio, que é o nosso modificador. Mas por que ele está modificando? Se eu só dissesse, ela resolveu o problema, eu estou fazendo uma declaração de que algo foi resolvido, no caso, o problema. Quando eu incluo esse facilmente, eu estou colocando um modificador para dar outro sentido a esse verbo. Ela não só resolveu o problema, ela resolveu de uma maneira, que foi facilmente. Geralmente os advérbios que terminam em mente, facilmente, lentamente, rapidamente, eles são advérbios de modo. Ele falou calmamente durante a reunião. Eu tenho aqui um modificador. Ele falou de qualquer maneira? Não. Ele falou calmamente, porque foi o modo que ele falou que eu estou alterando. Se eu só dissesse ele falou durante a reunião, eu não teria esse sentido atribuído pelo advérbio, que no caso é calmamente. Esses são os nossos advérbios de modo, alguns deles. No caso dos meus advérbios de tempo, eu tenho aqui, indica o momento ou a duração da ação, tal qual quando a gente pensa em tempo, né? Então, nossos exemplos, estudaremos para o exame hoje. Vamos ver a nossa ação, que é o nosso verbo. O verbo é estudaremos. Ok. Se eu só dissesse estudaremos para o exame, eu estou omitindo uma informação que eu incluí por intermédio do meu advérbio, que é o meu modificador, que é hoje. Pensei em hoje, pensei em tempo, pensei em advérbio de tempo, modificador. Eu não estudei em qualquer momento, eu utilizei meu advérbio para modificar o verbo e dar uma informação a mais. Estudaremos para o exame hoje. Aqui ele chegou cedo ao trabalho. Aqui o meu verbo, a minha ação, ele chegou de qualquer forma? Não, ele chegou cedo. E cedo vai indicar o quê? Tempo. Percebam então que são modificadores que estão modificando o sentido do meu verbo e atribuindo uma informação importante. Se esse advérbio for omitido, não vou ter o mesmo sentido. Aqui o nosso advérbio de lugar, conceito, indica o local onde a ação ocorre. Muito importante. Lugar, pensei em local, mas eu não vou usar necessariamente lugares específicos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Belém, França. Não, a ideia aqui é que possa ser também de uma forma genérica. Então, olha lá, exemplos, encontramos nossos amigos. Só que você encontrou esses amigos em qualquer lugar? Não, a gente encontrou lá. Percebam que aqui o meu lá, ele é um advérbio que indica o local. Como eu falei, não necessariamente vai ser um local específico, mas pode ser um local genérico utilizando esse tipo de advérbio. A chave estava aqui o tempo todo. Estava, o meu verbo, ela estava em qualquer lugar? Não, ela estava aqui. Olha como novamente o meu modificador, o meu advérbio, que está modificando o verbo,
aparecem. A gente vai ver ainda que o advérbio possui uma diferença do adjetivo, porque o adjetivo também é um modificador, mas a gente está falando de classes de palavras que eles modificam de forma diversa. E o advérbio de intensidade, cuidado para não confundir com o advérbio de modo, porque o de intensidade ele indica o grau ou a intensidade daquela ação, estado ou qualidade. Então, olha só, eu falei que boa parte dos meus advérbios de modo terminam em mente, mas não todos, porque aqui eu tenho o extremamente, esse meu advérbio de intensidade, e eu tenho que pensar no sentido dele. Ela está extremamente cansada. E olha só, cansada é um adjetivo, é uma característica. Aqui eu não estou modificando o meu verbo, aqui eu estou modificando o meu adjetivo. Porque ela está cansada de qualquer forma, só cansada? Não, ela está extremamente, é uma intensidade. Por isso, ela está extremamente cansada, representa o meu advérbio de intensidade. O filme foi muito interessante. Perceba que esse de intensidade ele modifica principalmente esses advérbios. Ele foi muito interessante. Interessante vai ser meu adjetivo, que pode ser modificado pelo advérbio. Porque ele foi interessante de qualquer forma? Não, ele foi muito interessante. Mais uma vez, o meu advérbio sendo usado como esse modificador. E de negação vai ser indicar a negação da ação. Bem fácil, só negar. Ele não gosta de futebol. Se eu não tenho esse advérbio, eu modifico completamente. Ele gosta de futebol, mas não, eu fiz questão de colocar o não para mostrar que o sentido que eu estou tentando transmitir modifica o sentido desse verbo. Ele não gosta de futebol. O não é o único de negação, porque existe também esse jamais aqui. Jamais faria isso novamente. Se eu não tenho jamais, eu tenho o completo oposto da sentença. Faria isso novamente. Não, mas o meu advérbio de negação, ele modifica o sentido do meu verbo. Isso é bastante importante, tá? E o de afirmação indica a certeza ou a confirmação da ação. O mais conhecido, obviamente, é o sim. Eu aceito o convite. Aqui eu não estou necessariamente modificando o sentido do verbo, mas eu estou reforçando o sentido do verbo. De afirmação ele vai ter essa ideia de reforço. Claro que vamos ajudar. Novamente indicando a certeza ou a confirmação dessa ação que eu estou expressando. O advérbio de dúvida indica a incerteza ou a dúvida sobre a ação. Bastante importante porque esse sim vai ter um sentido de modificação. Se eu só tenho a sentença, ele vem à festa, eu tenho aí uma afirmação. Só que se eu coloco o meu advérbio de dúvida, eu vou modificar, vou usar como um modificador para tratar sobre o sentido de dúvida. Possivelmente viajaremos no próximo mês. Como eu disse, o verbo viajaremos no próximo mês, acompanhado inclusive com a ideia de tempo, e o meu possivelmente para acrescentar o meu advérbio de dúvida. Bastante atentos para isso, então. E algumas informações adicionais sobre os nossos advérbios que a gente precisa ter em mente. O primeiro deles, o advérbio modifica o verbo. A gente já tem falado sobre isso, mas aqui a gente expressa um pouquinho de como pode funcionar. Júlia come. Olha o meu verbo comer aqui. Esse é o meu verbo, esse é a minha ação. Só que eu posso adicionar, como a gente vê aí em azul, os advérbios para modificar. Se eu coloco Júlia come pouco, eu estou modificando o sentido do meu verbo para dar um outro sentido àquela sentença. Júlia come pouco, uma intensidade. Júlia come muito. Percebam que o advérbio tem uma função determinante em expressar o sentido dessas sentenças. E o advérbio modifica também ele mesmo. Os cavalos cavalgaram muito lentamente ao longo da campanha. Então eu tenho aqui o modo, né, o advérbio de modo, lentamente, e eu usei um outro advérbio, muito lentamente. Eu não quis dizer só lentamente. Eu quis ainda colocar uma intensidade a esse lentamente. É um modificador também. E o advérbio modifica a frase inteira. Provavelmente subiremos o rio de voadeira.
colocando aí essa ideia de dúvida em toda a sentença que foi expressa. E as diferenças entre advérbios e adjetivos, para a gente não confundir, né? Então, para não confundir advérbio com adjetivo, precisamos compreender a função de cada uma destas classes de palavras. O advérbio complementa o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Então, eu vou pensar aqui. Advérbio. Ele modifica verbo, adjetivo ou advérbio. Tendo isso em mente já me facilita, porque eu vou prestar atenção no meu modificador e o que o meu modificador está fazendo. Se ele está modificando adjetivo, advérbio ou verbo, ele é um advérbio. O adjetivo tem como principal função acompanhar o substantivo. Olha só, então o adjetivo ele é exclusivo do substantivo, enquanto o advérbio não. O advérbio ele se limita aos outros três, o verbo, adjetivo ou o advérbio, dando características, no caso do adjetivo ao substantivo, dando características ou apresentando algo que o particularize. Então, carro. Como assim particularizar? Eu vou dar uma característica para deixar aquele carro diferente de outro. Carro bonito. Então, o adjetivo vai funcionar dessa outra forma. Aqui a gente tem um exemplo. Seu comportamento é perigoso. E o perigoso é uma característica desse sujeito. Esse sujeito é perigoso. O comportamento desse sujeito é perigoso. Então eu estou modificando um substantivo. Então eu tenho um adjetivo. Agora, se eu digo você vive perigosamente, eu não estou dizendo que o seu comportamento é perigoso e atribuindo uma característica. Eu estou dizendo que essa ação aqui, viver, ela é de uma forma perigosa. O modo, perigosamente, um advérbio de modo. Eu estou modificando o verbo e não mais um substantivo. Então, perigosamente, a maneira como o sujeito vive, portanto, ele é advérbio e, nesse caso, de modo. É bastante interessante que a gente consiga compreender essas diferenças. Então, pensei em adjetivo, pensei numa classe de palavras que está modificando o substantivo. Até colocar aqui para a gente não ter dúvidas. Pronto. Então, o meu adjetivo ele está modificando um substantivo. Quando eu estou falando de advérbios, que é essa maneira como esse sujeito vive, eu tenho a modificação de um verbo, que também pode ser outro advérbio, pode ser um adjetivo, isso a gente tem que identificar. Agora, quando eu estou falando de adjetivos, eu tenho exclusivamente essa modificação de substantivo. Adjetivo modifica substantivo, advérbio modifica verbo, outros advérbios ou adjetivos. Isso também é interessante porque o adjetivo pode então ser modificado ao invés de modificar. Nesse caso, eu não estaria dizendo, por exemplo, que alguém é bonito. Bonito é uma característica, ele é bonito, ela é bonita, e eu posso também colocar um advérbio para modificar. Ele é muito bonito. Percebam que eu estou modificando, nesse caso, o adjetivo. A gente já viu também isso em outros exemplos. Então, muito atentos. Falamos de adjetivo, falamos sobre como eles representam essa classe de palavras, que é um modificador de verbos, de adjetivos e de outros advérbios. Também vimos alguns tipos de advérbios que podem indicar circunstâncias diferentes dependendo do contexto. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.